Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Professor Tarcísio. Esse canal, lembra, eu divido ele, em playlists e uma delas são comentários políticos. É evidente que existem alguns canais que têm uma rotina, são específicos de comentários políticos, não é o caso deste canal, e que fazem comentários todos os dias, mais ou menos como se fosse um jornal ali no segmento político, e que são ótimos esses canais, No meu caso aqui, eu não faço vídeos sobre política todos os dias, porém alguns temas que chamam mais atenção, eu faço uma gravação e disponibilizo para vocês, tudo bem? Se puder aí, dê o seu like, se inscreva para acompanhar o que a gente está fazendo no nosso trabalho aqui, tá? De divulgar conhecimento, ciência e propiciar também um Brasil melhor. E hoje nós vamos falar de uma questão muito importante dentro da política, que é a participação política. A participação política. E que, infelizmente, o brasileiro tem uma certa aversão à participação política. Ele não gosta disso aqui, tem aquela visão de que todo político é corrupto, e infelizmente nós temos muitos casos de políticos corruptos. E o que é pior é que na mídia e do interesse da própria sociedade, na curiosidade das pessoas, o que mais vai chamar a atenção é justamente o político corrupto, os casos de corrupção. Os casos de bom trabalho, de políticos que elaboram boas leis, que passam muitas madrugadas lendo, para depois apresentar um relatório, por exemplo, de uma nova lei, são esquecidos, isso não chama atenção. E percebam como isso é normal, Nós noticiarmos que as pessoas estão salvas, seguras em suas casas, que podem passear nos parques à noite, Uma pessoa pode andar numa cidade como Rio de Janeiro, em qualquer lugar, usando o seu celular, em qualquer horário, sem nenhum perigo, isso não vai chamar muita atenção. Agora, o assalto, as violências, as agressões, as mortes, o tráfico de drogas, isso vai chamar muito mais a atenção das pessoas. E na política não é diferente. Então as pessoas têm uma aversão devido a essa figura que vai se montando sobre a política. E os bons, então, ficam calados. Os bons vão se omitindo de participação política. Consequentemente, não vai existir um vácuo de poder, alguém vai ocupar aquele espaço. E quem vai ocupar, entre aspas aqui, o que tiver a maior cara de pau de lá pedir voto, assumir e fazer o que for melhor para ele, mesmo que isso implique em corrupção, desvio de dinheiro, propina e etc. Agora, como que eu posso participar? Se eu não quero realmente participar da política diretamente, existem formas com que você pode desempenhar o seu papel na sociedade. O ideal é que boas pessoas, honestas, trabalhadoras, preocupadas com a sociedade e capacitadas, porque um dos problemas é que nós não elegemos só pessoas corruptas. Também, muitas vezes, elegemos pessoas que não têm a mínima capacitação para estar exercendo aquele cargo eletivo. Mas se nós não sentimos vontade, vocação, atração para isso, como que nós podemos desempenhar as nossas atividades? E eu vou explicar para vocês aqui uma forma e a importância dessa participação social, e que é muito importante essa explicação justamente agora no momento que nós vivemos as eleições municipais. Dá uma olhadinha aqui o que acontece. Apesar de estarmos em uma democracia e que somos considerados todos iguais perante a lei, existe sim uma hierarquia política, uma hierarquia dentro dos poderes. E nós teremos aqui, gente, o ápice do poder, e que se nós considerarmos a nossa União, os nossos entes federativos, nós podemos listar que aqui está o presidente da República,
Aqui estão os nossos senadores, deputados federais. E veja, eu listei aqui executivo e legislativo. Porém, nós temos também o ápice do poder do judiciário. E no caso aqui, nós teremos os ministros do STF. E você vê essas pessoas cometerem, tá, desvio de dinheiro, propina, decisões, agora como esta, né, do ministro Marco Aurélio, e depois toda essa movimentação dentro da nossa Suprema Corte, dentro do nosso STF, para reverter essa decisão. Você vê, né, um presidente articulando, né, e que dá a entender nessas articulações que ele está possivelmente protegendo o seu filho ou os seus filhos de uma possível, né, de um possível ato também de corrupção, né, de propina, de desvio de dinheiro público. Né? Você vê senadores, como esse caso agora recente de um senador, né, que seria ali o ápice do nosso legislativo, passando por uma situação ridícula, que vai expor todo o Brasil a uma situação ridícula também no exterior. E você fala, mas o que eu posso fazer? E eu não quero ter essa participação, eu não quero ser senador, eu não quero ser presidente, eu não quero ser deputado. Tá? Então veja bem, isso aqui, gente, está no ápice de uma pirâmide, mas nós temos uma base de uma pirâmide. E isso aqui não se sustenta sem essa base. Até algumas pessoas questionaram um texto que eu postei no Facebook dizendo, mas os ministros não são eleitos. Indiretamente são. Por quê? Esse presidente aqui, esse cargo, é quem vai indicar o ministro que vai passar por uma sabatina dos senadores. Então percebam que a pessoa que você elegeu aqui e as pessoas que você elegeram aqui que vão definir quem vai ser esse ministro. E que poderiam estar fazendo uma seleção melhor de ministros para o STF. De pessoas mais comprometidas em cumprir a lei e, em especial, a nossa Constituição. E aqui nós vamos ter segmentos intermediários. Então, como que esses senadores, deputados e esse presidente chegou ali? Porque existe, tá, gente, nos estados deputados, governadores, outros, né, ativistas políticos que estão dando apoio para que esses senadores, esses deputados federais sejam eleitos e, consequentemente, também esse presidente. Então, esse tipo de pessoa que está aqui como governador, como deputado estadual, vai definir o tipo de pessoa que vai chegar a Senado, deputado. Por quê? Porque isso aqui não se sustenta sozinho. Quando falam, por exemplo, da eleição do nosso atual presidente, né? Porque ele fugiu à velha política e tal. Mas, gente, o apoio de pessoas, o apoio nos estados é necessário, senão essa pessoa também não fica conhecida. Alguém tem que estar aqui pedindo voto para ele. E foi feito isso e muito. É óbvio que hoje com um reforço enorme das redes sociais. Bom, e aqui nós vamos chegar então, tá, numa escala maior ainda, que são os nossos municípios. E nesses municípios nós temos os nossos prefeitos e os nossos vereadores. Percebam, gente, nas campanhas políticas agora, como que é uma preocupação desse pessoal aqui, ó, senadores, deputados, e aqui, né, dos deputados estaduais e até mesmo dos governadores, estarem dando apoio para algum prefeito ou para algum vereador. Por quê? Porque ele está querendo construir isso que ele chama de base eleitoral. Então, como é importante nós influenciarmos hoje nos vereadores? É muito disseminado, sim, é muita gente que está se candidatando ali. Mas
praticamente todos eles têm algum vínculo dentro dessa cadeia, dentro dessa pirâmide, que chegam então a esses deuses do Olimpo aqui. Então, quando nós influenciamos com o nosso voto, com a nossa participação aqui, olha, definindo os nossos vereadores, a gente vai mudando a cara do que ocorre no Estado, a gente vai mudando também o perfil das pessoas que vão chegar a deputado e senador. Só que mais na base ainda, e aqui é que você pode ter uma influência muito grande, é na questão da sua participação social. Você pode não querer ser um político em cargos como vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente. Porém, você pode ter uma participação social de pessoas conscientes. Você na sua escola, na associação do seu bairro. Percebam como essa escala funciona, como essa pirâmide funciona. Os vereadores, por sua vez, para se elegerem, buscam apoios em bairros e representantes de bairros. Muitos se candidatam, inclusive, né, para ser presidente em determinado bairro porque querem ascender a vereador, e depois a deputado e assim por diante. Então, se você ocupa esses espaços dentro dessa participação social, inclusive até dentro da igreja hoje, existem pessoas que querem ocupar um cargo dentro da igreja como leigo para receber o apoio do seu padre ou do seu pastor, virar uma pessoa de destaque. Então ele é a pessoa que coordena os jovens, ele é a pessoa que coordena ali, né, a catequese, o ministério de casais, o ministério de jovens, participa dos acampamentos. Então essas pessoas elas adquirem visibilidade e consequentemente podem ocupar esses espaços. Se você percebe que essas pessoas que estão ocupando esses espaços na sociedade não são as melhores, você já as conhece pessoalmente e sabe que elas estão fazendo isso para ocupar espaços aqui e que há uma possibilidade de nós estarmos gerando ali um futuro corrupto, você pode ajudar a sociedade. Como? Saia da omissão e ocupe esses espaços na sua escola, na sua empresa, na sua igreja. Não há milagres. Não há milagres nesse sentido. De nós crermos que nós vamos eleger uma pessoa, criarmos uma espécie de divindade, ou como foi criado essa figura agora nessas eleições para presidente, né, de um mito, e cremos que essa pessoa, ou qualquer um deles, que veio antes ou virá depois, terá o poder de um super-homem de resolver todos esses problemas. Se ele é gerado dentro desse mesmo sistema que nós temos hoje, muito fortalecido no Brasil, nós vamos estar gerando uma pessoa muito parecida com essa base. Agora, se nós mudamos e começamos a cobrar dos nossos representantes, das pessoas que estão ocupando essa participação social, que sejam as melhores pessoas, as mais honestas, as mais comprometidas e as mais capacitadas, geraremos vereadores melhores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, o melhor presidente, que indicará, sim, os melhores juristas para a nossa Suprema Corte. Muito obrigado, espero que esse vídeo, inclusive, motive você a ter uma maior participação social e, consequentemente, uma participação política. Obrigado.